Gente, confesso a vocês que eu não cheguei aqui com essa voz. Tava com a voz normalmente, mas acho que eu fiquei tão nervosa que eu fiquei rouca, muito rouca. Então vocês riem não, tá? Vocês me ajudem que eu tô muito nervosa. Amém? Amém. Amém. Antes de começar, vamos orar ao Senhor. Amém. Senhor, nós queremos te dar graça nessa tarde, Senhor. Que nós possamos entender a tua palavra, Senhor. A tua querer para nós, Senhor. Senhor, que o Senhor possa estar nos usando nessa tarde, Senhor. Possamos falar somente o que tu queres, Senhor. Nada de nós mesmos, Senhor. Então, Senhor, toma lugar nessa reunião, Senhor. E nos ajude, Senhor. Porque sem ti nós não conseguimos. Amém. Eu queria ser igual o Alex. Fazer vocês rir toda hora. Mas eu não sou assim, não. Então, eu queria que vocês me ajudassem. Vamos abrir lá em Mateus 5 também. A partir do verso 21. Mateus, só que do verso 21. Isso, 5:21. Pode ler? Diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matem. Quem matar será julgado. Mas eu lhe digo: qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão: você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma coisa que se queixar contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-la ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda há tempo, antes que chegue lá, porque depois de chegarem ao tribunal, vocês serão entregues ao juiz. O juiz entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia. Eu afirmo a você que isto é verdade. Você não sairá dali enquanto pagar a multa toda. Aí o 27 continua. Vocês ouviram o que foi dito: não cometam adultério. Mas eu lhes digo: quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no fogo do inferno. Se a sua mão direita faz que você peque, corte-a e jogue fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Aqui, quando o Senhor ele vai além, né, somente da lei, da prática, o Senhor ele está querendo tratar a motivação. Porque ele fala: você não precisa matar, você não matou, mas só se no seu coração você se irar, você já será levado ao juízo. Você não adulterou, mas se no seu coração você gerar aquele sentimento, aquela coisa de você só olhar e desejar algo que não seja proveitoso pelo Senhor, você já adulterou. Ou seja, aqui o Senhor está falando de algo que trata no nosso coração. Algo que vai além de somente a prática. Porque eu posso não matar, eu posso não adulterar aos olhos de vocês. Mas aos olhos do Senhor, dentro de mim, a minha motivação é outra. Todos que se levantam contra mim, eu odeio, eu falo coisas no meu coração, mas que Deus está vendo. Eu posso não chegar a adulterar, mas no meu coração, Deus sabe que é impuro. Que o meu pensamento, que o que me motiva, não é nem sempre o que eu expresso, não é verdade? Então assim, eu posso não fazer, mas em mim, dentro de mim, há essa motivação. E antes de dar um exemplo, eu queria falar sobre quando a gente tem um espírito submisso ao Espírito do Senhor. Porque o Senhor, Ele quer se dispersar para dentro de nós, certo? Só que nós temos nossas próprias vontades. Só que quando nós nos unimos ao Espírito do Senhor,
nós não fazemos a nossa vontade. Nós fazemos a vontade do próprio Senhor para nós. Como diz lá em 1 Coríntios, abre aí para me ajudar. Não, perdão. É 1 Coríntios 6. A gente me ajuda aí. Jesus. O 6:17, verso 17, que fala assim: porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Em algumas versões falam um só espírito com Ele. Ou seja, quando nós nos unimos ao Senhor, nós temos um espírito, não o nosso espírito, mas sim o espírito do Senhor em nós. Como o Alex falou, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós entendemos isso, que o Senhor ele tem que viver dentro de nós, e o nosso espírito tem que ser submisso ao espírito do Senhor, a nossa alma, ela também não vai fazer a própria vontade, a nossa carne não vai fazer a nossa vontade. Ou seja, se a sua motivação for tratada pelo espírito do Senhor, que no caso é o seu coração, aí você não faz a vontade do seu coração, você faz a vontade do espírito que está em você. Então o seu coração é tratado a partir daí. Amém? Eu queria dar um exemplo. Eu queria ler lá em Colossenses também, perdão. Tô nervosa. Colossenses. Colossenses 3:8, que fala assim. 3, verso 8. Mas agora, livrem-se de tudo isto, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha, com os seus costumes, e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Ou seja, aqui está falando de todas essas práticas, de você se irar, de você olhar com intenção impura, de tudo aquilo que te faz viver na sua natureza. Só que nós temos que viver qual natureza? A natureza do próprio Cristo, que Deus, em sua pessoa, está dispersando para dentro de nós. Então, quando nós entendemos que o nosso espírito tem que ser um com o do Senhor, e o nosso coração, a nossa motivação, tem que ser transformada pela motivação do Senhor, nós já não vivemos a nossa vontade. Foi como o Alex falou, o nosso caráter ele é transformado quando a gente entende que só o Senhor em nós que conseguimos ser aquilo tudo. Porque nós não temos condições, realmente. Porque se você falar para mim que você é manso, que você é bom, que você é justo, você está falando para mim algo que você expressa. Mas e o seu coração? Aquele momento que só Deus vê aquela intenção que tem dentro de você. Então, você pode até dizer que não é, que você é bom, que você é tudo isso. Mas Deus, Ele conhece o nosso interior. E sabe que a nossa motivação tem que ser tratada. Como aquele jovem, ele achava que ele era bom porque ele praticava. Mas o Senhor falou para ele, vai, vende tudo que tens e siga-me. Porque se ele quer ser bom e entrar no reino, só o Senhor com ele para ajudar ele a entrar e ser transformado pelo Senhor. Então, quando nós entendemos que quando acompanhamos o Senhor, quando o Senhor nos acompanha, está em nós, nós conseguimos gerar isso dentro de nós. A natureza de Cristo em nós. E um exemplo que eu vou dar é... Só para me lembrar. Davi, que fala que... Deixa eu só voltar aqui. Davi, como todos sabem, na história de Davi, eu não falei que eu estou muito... Davi foi um homem que ele pecou contra Deus. Ele desejou a mulher de Urias, né? Ele desejou a mulher dele,
ele ficou ali no seu coração desejando ela. Ele armou para que ele fosse morto. E dali ele tomou Batseba para ele e pecou. O que aconteceu? Davi, naquele momento, ele deixou de ouvir e de ser um com o espírito que havia nele. E começou a fazer a vontade da própria carne dele. Então, ou seja, antes de cometer, nele já estava aquela motivação. Se ele tivesse ouvido o espírito que estava nele, com certeza ele não teria feito aquele ato. Mas no seu coração foi gerando aquilo. Ele foi deixando com que a sua carne, os seus desejos falassem mais alto do que o que o Senhor tinha para ele. Então ele pecou. E às vezes nós também nos encontramos assim. Só que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, na verdade, como diz a palavra, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando isso aconteceu, e o profeta Jonathan foi na casa... Natan foi na casa dele e falou com ele. Ele falou que a espada nunca mais se apartaria da casa dele. Ele pagou por tudo aquilo que ele tinha feito. Ou seja, Deus tinha perdoado e ele ia pagar por aquilo que ele tinha feito. Só que depois que a criança morreu, que ele gerou com aquela mulher, depois que a criança morreu, o que Davi fez? Ele já não tinha sido perdoado, então ele estava tudo bem. Não, ele se levantou, ele tomou banho, ele botou as melhores vestes e foi buscar a presença, o espírito que havia nele e que tinha saído a partir do momento que ele começou a alimentar a carne dele. Então, quando nós alimentamos a carne que há, a nossa carne, o espírito ele se aparta de nós. Só que Davi era um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque ele entendia que mesmo que ele pecasse, errasse e fosse perdoado, o principal era o quê? O espírito que o Senhor não podia sair de perto dele, o espírito do Senhor tinha que estar com ele. Então ele, de todas as formas, ele sabia que mesmo que ele fosse perdoado, como o profeta disse para ele, ele tinha que buscar o quê? O espírito do Senhor. Porque a motivação dentro de nós, ela só consegue ser tratada quando o espírito do Senhor está em nós. Quando somos um com o espírito, como a gente leu aqui. Então, Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus por essa situação. Por ele sempre querer fazer a vontade do Senhor, não a vontade dele. Vamos abrir lá em Daniel? Rapidamente. Jesus, cadê? Daniel, capítulo 1, verso 8, que fala assim: Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir às penais que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Em algumas outras Bíblias fala que Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Ou seja, ele no seu coração tratava a motivação que ele tinha. Porque Daniel, se ele falasse assim, eu sou servo de Deus, e agora eu estou aqui num lugar que é totalmente diferente com o que eu vivo, certo? Só que ele falou, não, ele decidiu no seu coração não se contaminar. Então não foi algo só para expressar, mas foi algo no seu coração que ele decidiu. E lá em Romanos 12, 2 fala: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, quando nós entendemos a vontade de Deus para nós, a gente não faz a nossa vontade. Fazemos a vontade que Cristo gerou em nós, a natureza que Cristo gerou em nós. Então não podemos nos conformar onde estamos, com aquilo que é totalmente de contrário ao que o Senhor nos ensina, nos mostra. Por exemplo, que eu vou dar lá na escola. Sara, é um lugar de quê? De estudar. Não é um lugar de você chegar ali e você falar do Senhor. Mas ali tem um culto que fala do Senhor. Ou seja, é tentando transformar aquilo que o Senhor tem expressado para dentro de nós. Ou seja, quando nossa motivação é expressar o Senhor, nós decidimos aonde estamos não nos contaminar, mas sim transformar
pela renovação da vossa mente, que tem sido Cristo gerado em nós. Então, quando nós entendemos isso, nós temos essa atitude. Porque Daniel, quando ele chegou lá, ele chegou e viu um ambiente totalmente diferente ao que ele vivia. Então, ou seja, ele tinha duas opções. Ou ele se igualava, ou ele renunciava a tudo aquilo. Só que nem sempre é fácil renunciar. Porque não é fácil, como o Alex falou, é impossível a gente seguir o Senhor, largar tudo e seguir o Senhor. Só é possível como? Quando nós nos unimos ao Espírito do Senhor. Porque Daniel, toda vez que ele se ajoelhava e orava e pedia força, ânimo para o Senhor, não era para poder aparentar, era para que o Senhor o sustentasse e desse um encorajamento para que ele continuasse ali, negando a própria carne, negando aquilo que o mundo queria implantar nele. Então, assim, a motivação, ela vem para... essa palavra do padrão do reino, ela vem para tratar a nossa motivação. Porque Daniel, ele estava numa situação onde que ele era mais fácil se igualar. Mas ele decidiu não se igualar. Até que um dia, ele teve que provar que o que ele estava fazendo não era uma aparência. Não era só para as pessoas olharem e ver. Ele estava ali fazendo o quê? Algo que tinha que ser transformador. Então, chega um tempo que Daniel, ele tem que escolher entre servir o Senhor ou se igualar. Que é quando os príncipes que ali estavam se ensumavam dele. Porque via, pô, esse homem é reto, ele é bom, ele não tem defeito nenhum, ele não faz nada de errado. Então a gente tem que encontrar algo que ele faça que seja errado. Só que a única coisa que Daniel fazia era o quê? Orar, jejuar, buscar o Deus dele. Então, ou seja, eles observavam isso. Eu falava, então nós vamos fazer o quê? Vamos encontrar um defeito, um erro na religião dele. Para que aí, vamos ver se ele é isso tudo mesmo. Porque quando a nossa motivação, ela é só para expressar, por exemplo, você não matou, você não pecou, mas ninguém sabe que eu tenho no meu coração essa motivação. Ou seja, porque minha aparência é o quê? Eu sou boa, eu sou uma pessoa que não desejo mal para ninguém e também não adultero. Só que se o coração de Daniel fosse assim, só aparência, e no seu coração ele tivesse tudo isso, ele não ia permanecer fiel. Então, quando foi dado o decreto que ninguém poderia adorar outros deuses, orar e fazer pedido nenhum, e Daniel teve a iniciativa de quê? Se ajoelhar no exato momento que ele sempre guardava para o Senhor, orar, pedir, buscar o Senhor. Por quê? Porque no seu coração ele decidiu não se contaminar. Ou seja, independentemente do que vai acontecer comigo, eu vou ser lançado numa cova, eu vou ser, sei lá, traído pelos meus amigos, todos vão virar as costas e eu vou estar sozinho, mas se ele cria no Deus que ele servia. Como os exemplos de fé que o Alex deu. Porque eles conseguiram, porque eles criam. Então, quando a gente crê no Senhor, mesmo por mais que seja impossível, a gente negar tudo, toda a nossa vontade, toda a nossa alma, e até mesmo ser levado ao cativeiro, a ponto de morrer, nós confiamos porque temos certeza do que temos crido. Amém. Então é isso que o Senhor quer para nós. Ele quer que o nosso coração seja transformado e que a nossa motivação seja tratada, mas com realidade. Não algo que só seja aparência, que é algo que seja real, que quando vier a aprovação, para que nós possamos permanecer firmes. Porque quando o povo de Israel estava prestes a sair do Egito, só tinha uma saída, passar pelo mar. Mas não tinha como passar pelo mar. Então ali era uma aprovação. Deus falou, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que mais. Porque era uma coisa impossível eles marchar. Ainda mais Faraó vindo atrás deles. Mas eles permaneceram ali e creram que o Senhor ia fazer algo. O que eles não sabiam. Mas eles criam que o Senhor ia fazer algo. Então assim, quando a gente crê no Senhor e decide não nos contaminar, o Senhor ele acha uma maneira de nos ajudar. Porque estamos com um coração sincero diante dele. Então Daniel, naquela situação, ele deveria ter ficado, meu Deus, e agora? Mas eu vou permanecer fiel, porque eu decidi no meu coração não me contaminar. Eu tenho que crer no Deus que eu tenho falado, que eu tenho demonstrado. Eu tenho que ter o subjetivo também, não é só expressar algo. Nós temos que ter em nós essa realidade. Então, o padrão do reino, quando o Senhor está falando da motivação, Ele está querendo trazer essa realidade para nós. Ele está querendo falar para nós assim, olha, você pode ser bonitinho, você pode ser bom, como aquele homem lá, o jovem rico, você pode ser tudo de bom.
mas eu quero ver o seu interior. Porque se fosse só para aparência, aí estaria bom, mas o Senhor está preocupando além. Ele quer se preocupar com o nosso interior. Ele quer tratar o nosso interior. Então, por isso que o Senhor, ele vem e traz essa mensagem. Ele está querendo falar, olha, vocês podem não fazer, mas dentro de vocês que é o principal. É dentro de vocês que eu quero saber se é real ou se é uma aparência. Então, Daniel foi lançado na cova dos leões, porque ele preferiu não se contaminar. E quando nós preferimos não nos contaminar, tudo vem de contrário, tudo vem para nos afastar do Senhor ainda mais. Mas temos que nos apegar ao Senhor. Temos que nos apegar no Senhor, naquele que nós temos crido, como diz a palavra. Aonde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Não tem outra saída, não tem outro lugar a recorrer, só o Senhor. Porque quando o Alex falou que sem o Senhor ser gerado em nós, nós não conseguimos, estamos falando sobre isso. Sobre que com o Senhor em nós, vivemos não mais a nossa vontade, mas sim a vontade do próprio Cristo em nós. Então, essa realidade é para que a nossa motivação seja tratada. E também vemos a respeito. Só um instantinho. Gênesis 39. Gênesis 39. Verso 7. Verso 7 que diz assim: algum tempo depois, a mulher do seu dono... é aqui em cima. É o verso 2, perdão. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José, viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que ele fazia. Aí agora o 7. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: venha, vamos para a cama. Ele recusou, dizendo: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que ele tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que eu quiser, menos a senhora, pois é a mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra o meu Deus? Aqui está falando que José, depois de ser vendido, depois de ser escravo do Egito, ele vai trabalhar na casa de Potifar. E naquela casa, Potifar confiava tanto nele que deixava tudo na mão dele. Potifar confiava nele, falava: eu vejo que o seu Deus, como se ele falasse, eu vejo que o seu Deus está com você mesmo. Então eu vou deixar tudo na sua mão. Ele confiava em José. E José estava ali, cuidando de tudo, organizando tudo. E a mulher de Potifar começou a seduzi-lo. Não só uma vez, diversas vezes. Ela seduzia, chamava ele, ficava cobiçando ele. Ou seja, um caso como foi de Davi, estava gerando algo dentro dele. Só que ele também no seu coração decidiu não se contaminar. Porque quando chega aqui no verso 9, no final que ele fala, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra o meu Deus? Ou seja, ele estava se preocupando mais com Deus, com o seu dono. Porque ele poderia, já que o dono está tudo na mão dele, quem sabe, né? Ele está ali, já era mais fácil do que Davi. Davi teve que matar para poder, né, ter Batseba. Ele não, eu estava ali, ninguém ia saber. Só que ele falou: não, como eu vou fazer isso contra o meu Deus? Porque no seu coração, o Senhor tratava a motivação dele. Porque José, quando ele sonhou que a tribo dos seus irmãos se dobraria diante da tribo dele, ele sonhou que, quando ele teve esse sonho e vários outros sonhos, ele gerou nele a confiança no Deus que ele servia. Independentemente do que ia vir, a circunstância, o que iria acontecer. O Senhor estava ali ensinando e mostrando para ele que o Senhor é com ele. Isso queria transformar aquela vida. Não sabia como ele,
mas ele sabia que o Senhor queria que ele fosse alguém muito além do que ele estava ali vivendo. Então o Senhor queria tratar isso com ele. Então ali ele foi judiado, ele foi vendido, ele foi levado a escravo. E por diversas vezes o Senhor deixou com que ele passasse por tantas provações, por tantas dificuldades, que até o levaria a desacreditar no Senhor. Mas mesmo assim, ele não desacreditou, ele não desanimou, porque no seu coração havia a convicção de que o Senhor estava com ele. Ele cria no Senhor. Então, para ele, o mais importante não era o que estava à vista dele. Ele não estava vendo nada. Ele só tinha sonhos. Ele só tinha sonhos no seu coração. Mas ele não via nada. Mas no seu coração ele cria, porque ele tinha certeza que o Senhor dele iria agir a favor dele. Iria fazer algo que ia transformar a vida dele. Então ele cria no Senhor. Então quando nós cremos no Senhor, independente da situação, nós temos que permanecer fiel a Ele também. Nós temos que nos apegar a Ele e permanecer ao que Ele tem nos dado. Então assim, José, ele teve ali uma oportunidade até de pecar contra o Senhor. Mas nele ele gerava a convicção, a realidade que o Senhor ia transformá-lo, que o Senhor ia ajudá-lo e que ele ia conseguir. Não sabia como, mas ele tinha certeza daquilo. Não importava como que ele ia alcançar aquilo. E nessa situação, ele mostrou também que no seu coração é que o Senhor tratava. Então a nossa motivação, o nosso viver tem que ser com o nosso coração segundo o coração do Senhor, com o Espírito em nós, sendo submisso ao Espírito do Senhor, sabendo ouvir. Porque quando nós começamos a alimentar a nossa carne, o Espírito do Senhor, ele se afasta de nós. E deixa eu abrir aqui rapidinho. Mateus 6. Mateus 6. Não é Mateus 6, não. Aqui em Mateus 6:21 fala assim: pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. E alguns falam onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Ou seja, se o nosso coração está no Senhor, é porque aquilo é precioso para nós. Por que José ele não pecou? Ele preferiu não fazer a sua vontade. Porque o que era mais valioso para ele era o Senhor. Ele buscava o quê? O Senhor. Então, quando o nosso coração ele está no Senhor, aquilo é valioso para nós. Mas quando o nosso coração está nas coisas do mundo, está na nossa carne, aquilo que não tem nada a ver, eu vou fazer, ninguém vai ver, ali que está a nossa maior riqueza. Então, quando nós entendemos que, para nós, o que tem que ser mais valioso é o Senhor em nós, não a gente fazer a nossa própria vontade, nós damos valor àquilo que o Senhor revela para nós. E isso que o Senhor quer passar para nós. Que nós temos que expressá-lo, nós temos que entender que Ele quer se dispersar para nós. Amém? Amém, irmãos. Essa é a palavra que eu vim deixar para vocês. Eu peço perdão por esse imprevisto com a minha voz, que me deixou mais nervosa ainda. Que vocês possam entender Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Amém.